Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para contar sobre a novela Bela a Feia. Nessa novela eu fui cenógrafa titular e eu tinha um cenário que era uma agência de publicidade, que 60% do elenco trabalhava nessa agência. Então o volume de cenas era muito grande e eu tinha um estúdio que não ia ser usado e não era um estúdio muito grande. Então eu pedi à direção da casa se poderia fazer esse cenário lá, se eles cederiam esse cenário para a novela e a gente poderia fazer esse cenário lá, que seria um cenário fixo. Aí eles me deram permissão para fazer esse cenário lá. Como eu tinha um cenário que era uma agência de publicidade, uma coisa moderna, e um cenário fixo, eu resolvi dar uma ousada. Não fazer um cenário convencional, com quarta parede, com boca de cena e tudo. Então, eu vou mostrar para vocês qual foi a minha ideia aqui. Então, vocês podem ver o seguinte: na planta baixa, vocês estão vendo, ele ocupa todo o estúdio e tem uma pizza aí no meio. Essa pizza é onde seriam as salas. Então, abriria a porta, né, da onde tinha entrada, que ela abriria uma porta que viraria uma boca de cena, e essas divisões também abririam, que seriam bocas de cena. Então, ele tinha que gravar de ambos os lados. Mas isso não permitia um andamento muito rápido de gravação, porque tinha esse problema, não era uma boca de cena convencional, tipo quarta parede. Eu expus isso tudo para o diretor, que na época Spinello, e ele comprou a ideia. E aí nós fomos para frente. E era um cenário que não tinha pintura, ele era todo adesivado. A arte desenvolveu um grafismo, né, de papel, envelope da agência, e a gente pegou isso e transformamos, fizemos uma diagramação para as paredes, que deu um trabalho enorme, porque a gente tinha que diagramar de um jeito que ficasse bonito, que não ficasse uma coisa interrompida e tal. Então, foi muito trabalhoso. Foi trabalhoso também montar, porque a gente acho que levou uns 10 a 15 dias montando esse cenário, porque as tapadeiras tinham que estar impecavelmente lisas, porque eram plotagens de adesivo, mas ficou muito legal, ficou diferente. Nossa, todo mundo adorou. A diretoria foi toda lá ver o cenário, mas foi muito bom, porque foi uma experiência de poder usar, né, um pouquinho, sair daquele normal, né, boca de cena, quarta parede, blá, 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 blá. E, graças a Deus, o diretor comprou a minha ideia, né. Aqui já é ele cenografado. A primeira foto é da externa, então vocês podem ver que a externa era toda de janela de vidro, por isso eu tinha que ter um janelão no cenário, e aí a gente tinha um telão, eu tive que fazer esse telão com todas as medidas, porque o telão precisa de 3 metros atrás e 3 na frente para poder iluminar, então a gente deu essa recuada, mas fizemos um lado inteirinho de janela. E aí tinha o queijo. O que acontecia nesse queijo? Ele era todo as portas de acrílico e era adesivado com aquela película que se usa muito em ônibus, furadinha, que você vê de dentro para fora e não vê de fora para dentro por causa da luminosidade. Então a gente usou isso, que seria, quando estivesse gravando lá de fora da agência, onde está todo mundo, ela seria, você via lá dentro, mas não via muita coisa. E quando você estava lá dentro, você via tudo lá fora. Então você ganhava uma profundidade incrível. Então foi isso que a gente fez. Então vocês podem ver a profundidade dela, né, nas fotos de cima. Na foto do meio eu fiz uma sequenciazinha de uma cena que eles estão dentro da sala, você pode ver toda lá fora. E eu também peguei pedaços, né, de gravação e fiz um videozinho para vocês entenderem como é que funcionava isso, né, como é que era a profundidade desse cenário.
Então, aí vocês estão vendo a um lado da agência, tá vendo aí? Ela vai andando, esse fundo atrás dela são as salas, que você pode ver que você vê lá dentro, mas não vê muita coisa. E tá vendo toda a profundidade que você vai ganhando, as pessoas vão entrando, saindo, a gente tinha portas que supostamente dariam em outros lugares. Agora aí, eles já estão dentro da sala. Então você tá vendo que você vê tudo lá fora e supostamente ninguém tá vendo o que tá acontecendo lá dentro. E você, olha a profundidade que você ganha, porque você ganha a agência, a janela, a porta lá dos fundos, as pessoas passando. Então, ganha uma profundidade diferente do habitual, porque geralmente é janela ou uma saída, um corredor, porque o cenário é quadradinho, né? Então você ganhou uma coisa diferente. Aí ela tá chegando e esse é um link que a gente tinha entre esse estúdio e o outro estúdio, porque a sala da direção era em outro estúdio. Então ela vai como se fosse entrando na sala dela, ela dá até uma viradinha que ela vai, vocês vão ver agora aí, ó, tá vendo? E a gente também teve uma outra solução que a gente teve que dar, porque a gente usou a cidade cenográfica da Terra Encantada do Rio de Janeiro, que era uma cidade cenográfica toda temática, entendeu? Então, o que aconteceu? Tinha prédios que eram muito esquisitos, não dava pra gente cenografar, e ela já estava em desuso, estava com pouquíssimo uso, então as coisas já estavam meio caídas. Então, o que a gente teve que fazer? A gente pegou a fachada original, fizemos um estudo no Photoshop, colocamos moldura, porta, pintamos, botamos, como é que se diz? Cartazes, letreiros, e aí mostramos para o diretor. Aí você tem aí o lado real e o lado do estudo, e aí o diretor gostou, a gente mandou bronca para fazer tudo. Tinha prédio, gente, que não dava nem para a gente consertar. Desculpa, nem para a gente consertar, porque era tão esquisito, porque era uma coisa temática, então não tinha cara de nada. Então, o que eu fiz? Eu botei andaimes na frente, plotei aquelas telas de obra, botei na frente como se estivesse sendo um prédio em restauração. Foi a única solução que eu achei para a gente poder fazer isso. Vocês podem ver aqui, assim, já é a cidade cenográfica, já cenografada, porque é uma cidade cenográfica que era de temática, né? Então, a gente teve que virar ela real. Então, na terceira foto lá de cima, vocês podem ver um pedacinho dessa fachada que eu tô falando. A gente tinha duas fachadas assim, que a gente não teve como fazer. Tinha que botar tela na frente, porque não tinha como, tinha que botar abaixo para fazer outra coisa. E a gente não tinha esse tempo. Então, a gente teve que fazer assim, foi a solução que eu achei que ficou legal, porque tem obra em tudo quanto é canto da cidade. Então, dava para fazer isso. Era um bairro do subúrbio do Rio. Então, tranquilamente, era viável ter essas coisas. E também a gente teve que usar os interiores de lá. Aqui eu dou dois interiores que a gente fez. A gente fez os 4 interiores lá. E aí tem o bar, né, que era do pai da Bela, que ele estava bem detonadinho e não tinha nada a ver com o que a gente queria. Aí a gente teve que azulejar a minha parede, fazer o piso, fazer uma pintura na parede para poder aparecer meio que um botequim. Então a gente cenografou ele todo, ele nem... Nossa, era outra pessoa quando a gente saiu de lá. E o bar, um café do Tiquinho, que estava totalmente detonado também. Vocês podem ver, a gente aproveitou só o balcão, essas coisas. Tivemos que pintar as paredes, cenografar as paredes, mas ficou uma gracinha, ficou super bonitinho. Então, espero que vocês tenham gostado, porque para mim foi uma experiência muito boa usar. É muito bom quando você tem um diretor que topa uma ideia assim, diferente sua, e que a gente pode experimentar, né? Sair do óbvio.
Isso é muito bom. E eu agradeço o Spinello por ele ter me dado essa oportunidade, comprou a ideia e ficou super legal para gravar. Esse é o meu último vídeo desse ano. Espero que vocês deixem o seu like se estiver no Facebook, no YouTube. Se estiver no Facebook ou no Instagram, deixe a sua curtida. Se tiver alguma dúvida do que tenha falado, manda uma mensagem, um inbox, que eu vou responder com todo prazer. Espero que todos tenham um feliz 2021, muito trabalho para todos nós, que a gente volte o mais rápido possível para o nosso dia a dia. Um beijo grande e obrigada!